Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, dando um olhar sobre os resultados da UIS no exercício de 2021. Será que surge como uma boa oportunidade? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. O seu like é muito importante, o seu comentário, a sua pergunta, para que o conteúdo, como neste caso aqui, possa ser dirigido para você que está aí acompanhando o canal, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. E o nosso vídeo de hoje vem por solicitação do JP Invest, que acompanha aqui o nosso canal e também faz as suas contribuições. Então ele diz assim, faz uma análise da UIS S3, além de uma comparação com Porto Seguro e BB Seguridade. Foi endossado aqui pelo PK9 Invest, que nos colocou da seguinte forma: acho que Porto Seguro não está mais barato. É uma consideração. Eu vou fazer uso do RI da companhia, o site de RI, para dar uma descrição geral sobre a companhia, para a gente poder entender o que é o projeto da companhia. Se você lembrar, um tempo atrás, a UIS tinha um único cliente, que era a Caixa Seguridade, que depois da Caixa Seguridade, então ela vai ao mercado e ela disse, olha, eu não vou mais fazer contrato com a UIS, portanto a UIS teve que seguir seu caminho e sua ação despencou no mercado porque, claro, evidentemente os acionistas e o mercado como um todo, eles ficaram pensando, pô, mas como é que ela vai sobreviver dentro desse contexto? Então, aí é que está a questão do projeto e por que não dá para só levar em consideração a questão do preço. Aqui é necessário ver o que aconteceu com a empresa, porque ela muda a sua forma de pensar o negócio e pensar o mercado. Então, hoje ela se diz assim, a maior gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. Observe que antes não tinha esse contexto, agora tem produtos financeiros do país. Entre eles, por exemplo, consórcio. E eu aconselho você que gostaria de ingressar na companhia, ou se você já é sócio e não tem uma leitura bem ajustada sobre a companhia, veja que a unidade de negócio ela é dividida em 4 segmentos, porque isso aqui vai fazer parte do que é composto na companhia. Veja que ela tem aqui, por um lado, um segmento Core Business. Se você acionar essa tecla, essa setinha que está aqui do lado, veja como ela está, aqui vai dar uma descrição do que ela é e as unidades de negócio que ela possui e que fica mais aqui embaixo. Aí você vai ver por que ela se diz, então, uma grande distribuidora, tanto da parte de seguros, distribuidora, quanto da parte de serviços financeiros. E observe que ela tem também um segmento chamado aceleradores, um segmento chamado enablers e um segmento chamado potencializadores. Com isso, dá um descritivo do que é a companhia, como ela se estrutura, para que você possa compreender ela do ponto de vista de projeto. Porque daí sim você vai pensar assim, ó, pô, isso aqui é algo que eu compreendo, é de fácil entendimento isso que está aqui, e eu posso investir nessa empresa entendendo como ela funciona, porque a partir do momento que você vira sócio da empresa, dentro do contexto que nós ensinamos aqui no canal, dentro do método, você começa a participar dessa empresa, você começa a entender toda essa mecânica de funcionamento. E você pode ver assim, não é algo de entendimento muito simples, mas é algo que eu vou dizer para vocês, muito interessante. Mas feito esse overview pela empresa, eu vou me socorrer aqui da apresentação de resultados do 4º trimestre, então para fazer um descritivo mais geral agora dos números da empresa e também voltando um pouquinho nessa parte do projeto, porque a gente pode entender lá atrás o que isso como essas coisas se encaixam. E depois, umas partes que eu achei interessante dessa apresentação que eu trago para você que gostaria de entrar como sócio ou que já é sócio da empresa. Vamos dar uma olhada agora no resultado consolidado. E sem entrar em maiores descrições, porque eu vou fazer uma coisa um pouco mais resumida hoje, eu vou ficar com aqueles principais dados que nós utilizamos justamente para as nossas apresentações aqui do canal. Observe que a receita líquida da companhia ela caiu 1,7%, aliás, ela cresceu 1,7% frente ao ano de 2020, indo para 816 milhões, a receita líquida. O EBITDA da companhia, por outro lado, ele cai 6,1%. Então, os fatores que implicaram aí foi principalmente toda a parte de a contratação com a Caixa de Seguridade já se encerrou ao final do exercício de 2021. Então toda essa parte que compunha e que tinha vínculo com Caixa de Seguridade acabou deixando de acontecer por conta justamente dessa cisão, né, dessa descontratação, e portanto teve os reflexos aí, você pode olhar na apresentação com mais acuracidade. Então passou de 374 milhões para 352 milhões o EBITDA. E o lucro líquido, que é o que interessa, veja que tem um lucro líquido aqui, mas não é o que nos interessa, esse aqui é o total.
você precisa saber que esse aqui, ó, lucro líquido atribuído aos controladores, porque é daqui que saem os seus proventos. Então veja que ele teve uma queda, por isso que nós colocamos lá no início do vídeo, de 3%, indo de 194 milhões, 495, para 188 milhões. Se a gente olhar no geral, a companhia, a Wiz, ela é na verdade uma small cap. Então, observe que teve essa queda, apesar daquela descontinuidade da Caixa Seguridade. Então isso aqui tem um fator interessante e positivo para você que pretende investir na companhia. E você que já acompanha o canal, uma parte que nós gostamos muito é da parte do fluxo de caixa. Se você for olhar na apresentação, você vai verificar que no início do quarto trimestre tinha 429 milhões em caixa, e agora no final do ano a 452, mas note que aqui está uma demonstração trimestre a trimestre, onde houve no caixa essa variação que veio do segundo trimestre de 25 milhões para 529 milhões. Eu não vou entrar agora no detalhe, mas eu vou olhar daí o fluxo de caixa do que está acontecendo de fato com a companhia. Observe que do ponto de vista do caixa líquido das atividades operacionais, ela fecha aqui no positivo, o exercício como um todo, em 226 milhões. Significa que, para os serviços que ela produz, o custo é abaixo do que ela arrecada. Então, logo, ela dá resultado. Já olhando para o caixa líquido das atividades de investimento, que aqui significa, sem investimento, ou houve a compra de ativos, ou houve a aplicação. O que mais impactou está aqui embaixo, são os aportes, ou, no caso aqui, aportes, porque está no negativo, em aplicações financeiras. E já o caixa líquido das atividades de financiamento, aconteceu o seguinte, veja que ele está positivo, e aqui nos chama a atenção. Por que está positivo? Porque a gente gostaria que tivesse negativo. Observe que em dividendos pagos foram 97 milhões. No entanto, houve uma captação de recursos via debentures aqui de 221 milhões. Portanto, a companhia hoje tem uma dívida de 221,3 milhões de reais. Dessa forma, a companhia que tinha 5 milhões em caixa, agora aumentou o seu caixa, né? Teve um crescimento aqui de mais ou menos 5 milhões, passando para 10 milhões 966. E dentro desse contexto, então, agora voltando no projeto, conforme eu havia prometido, veja que a companhia, então, ela foi na seguinte direção. Observe aqui, ó, expansão da Wizard Corporate, que é um dos segmentos dela. A aquisição, essa palavra aqui é muito interessante, de corretoras. Então, ela adquiriu 100% de diversas corretoras que estão listadas aqui embaixo. Além disso, veja aqui, ó, closing, aquisição da BRB Seguros. Ou seja, ela adquiriu 50% da BRB Seguros, que é o segmento de seguros do Banco de Brasília. E aqui tem a aquisição da totalidade, mais uma aquisição da participação na Wiz BPO. Portanto, a companhia mostra claramente que ela está se expandindo, adquirindo, está crescendo, adquirindo. Isso é interessante porque essas aquisições dão um norte de crescimento da companhia, e será que por conta do crescimento ela deixaria de pagar proventos? Porque afinal de contas há quem entenda que, em vez de entregar o recurso ao acionista, retém e faz a companhia crescer e todos crescem juntos. Inclusive isso aí está no livro do Benjamin Graham, né? O investidor inteligente. Mas será que essa é a linha de pensamento, é a política da companhia? E aqui uma notícia que nos ajuda a entender bem como é que a companhia está se pensando como projeto. Observe que essa aqui é uma notícia do dia 14 de 3 de 2022 e foi publicada no Valor Econômico. Ele diz o seguinte: Banrisul fecha acordo. Banrisul, então, um dos bancos que é muito citado aqui no canal, que é uma das companhias mais queridas aqui no canal, fecha acordo com a Wiz para distribuição de consórcios. E sem entrar muito no âmago da notícia, observe que com 5,5 bilhões de reais em volume de cartas de crédito e 75,3 mil consorciados, o Banrisul consórcio fechou parceria com a Wiz para ampliar a distribuição. Ou seja, a companhia ela atua nessa parte de balcões, de ampliação da sua capilaridade para fins de venda dos seus produtos. E aqui você pode entender um pouco mais do projeto da companhia. Mas para andar na direção desse projeto da companhia, ela foca muito no M&A, que normalmente são aquelas aquisições ou então são aquelas parcerias para fins de uma venda, aquelas fusões, né, vamos dizer assim. Veja o que diz a companhia quando perguntado sobre essa questão. E aqui é muito interessante essa resposta. Tocado por ele, a gente está ativo, olhando bastante coisa. Obviamente, a nossa preferência é no core business.
Então, nós não somos o típico M&A buyer de semelhantes. Então, a gente entende que quando existe uma aquisição de bichos muito parecidos, não necessariamente a gente está pegando o que existe melhor na UI. Nosso foco é a aquisição de balcões. E a gente acredita que esse ano vai aparecer muita oportunidade. Mas, por outro lado, a gente é muito responsável, pessoal. A gente está falando de um recurso que não é da companhia, não é do management. Esse dinheiro é do nosso acionista. É uma arrogância nossa quando a gente diz que gerou uma riqueza e não irá devolvê-la diretamente ao acionista, que a gente consegue fazer um uso melhor desse dinheiro do que o nosso investidor. E veja que assim a própria companhia ela responde. É melhor estar o recurso comigo e eu faço a companhia crescer e ela valoriza e todos ganham? Ou o que está dizendo aqui o CFO da companhia? Não. Esse recurso não é nosso. Se houver oportunidade, nós adquirimos. Porque o melhor local para estar esse recurso é na mão daquele que investiu e acompanhou o andamento da companhia. E agora vamos finalizar com relação à parte de proventos propriamente dito. Na pergunta do Sr. Carlos e do Sr. Assis sobre dividendos, se há previsão de pagamento de dividendos para o ano de 2022? Claro, a não ser que eu tenha perdido como fazer conta, é um dividendo brutal. Então, a nossa companhia continua mostrando a sua força de retorno ao investidor. A gente acredita que isso é fundamental para nos manter disciplinados com relação à alocação de caixa. Já aparece o nosso passivo circulante, esse dividendo, e a gente está falando de um payout significativo. Devemos subir a convocação para a Assembleia. Então, para você que quer investir ou que já investe na companhia, está aí uma excelente notícia. E agora vamos aos números, os indicadores da companhia. Então, olhando para os números da companhia, a gente pode ver que a receita líquida cresceu de 530 milhões para 803, um crescimento médio composto aqui de 10% aproximadamente, quase 11%. O lucro líquido da companhia foi, esse aqui é o lucro atribuído à controladora, portanto aquele que você faz jus na hora do pagamento dos proventos, de 159 milhões para 188, um crescimento mais modesto aqui, mas mais ou menos acompanha a receita de 422. Observe que os proventos pagos da companhia saíram de 71 centavos em 2017 para 61 centavos em 2021, portanto um decréscimo aqui de 3,72%. Mas nós vamos considerar o crescimento do lucro líquido e estimar que a companhia tem condições de pagar no exercício de 2022 63 centavos. Com isso, a companhia teria então um payout aqui de 42,62% para 2022, mas ela tem na realidade um payout médio de 58,75%. Para um patrimônio líquido da companhia de 808 milhões, até é considerável, em se tratando de companhia de seguro, observe que o preço, o valor patrimonial da ação, 1,66, e o preço da ação em relação ao lucro líquido por ação, 7,15, eu já explicarei o que é isso quando eu colocar lá na tabela. Uma última abordagem aqui, você observe que a ação, ela veio caindo aqui a partir de 2019, justamente por esse anúncio da Caixa Seguridade, ele começa lá em 2018, depois, provavelmente com as aquisições e os resultados da companhia, eu não cheguei a avaliar isso porque ela não faz parte da minha carteira, mas veja que ela sobe aqui e ela vai para valores consideráveis, ela chega a bater R$18. Aqui eu estou pegando 17,66, mas ela chegou a bater R$18. E depois a companhia retorna para seus patamares aqui dos R$8, nesse momento, R$8,44. E de acordo com esses resultados da companhia e as perspectivas, pode sinalizar aqui a possibilidade de uma oportunidade. Trazendo agora os dados para a nossa tabela, então, com relação ao PL da companhia, 7,15, que a gente já mostrou o cálculo, significa que se você investir hoje na companhia, em torno aí de 7 anos e 3, 4 meses, você recebe o seu valor de volta, em termos de lucro líquido. Se você considerar o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, 1,66, uma ação que não está cara nem barata, mas acontece que como ela é do ramo de seguros, normalmente o patrimônio ele fica mais reduzido e não é tão considerável, como acontece com BB Seguridade e Porto Seguro, onde você vai poder ver esse quadro completo no meu canal do Instagram, mh.investir, e você vai poder fazer a sua comparação. Importante aqui, a dívida da companhia
que foi essa debênture que nós mostramos que ela adquiriu, mas uma alavancagem de 59 vezes não é nada. O crescimento tanto da receita líquida quanto do lucro líquido estão mostrados, a gente já viu como se chegou a eles. A companhia tem um total aqui de 159 milhões de papéis, é uma companhia com poucos papéis, uma base acionária pequena, isso me interessa muito, começa a abrir o olho. Observe que, se nós considerarmos o passado, a companhia, ela teve aqui um pagamento médio aqui de dividendos de 77 centavos, o que significa que para esse dividendo, se nós dividirmos 77 centavos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos por uma ação, o preço teto dessa ação estaria, olhando para o passado, em R$ 12,83. Com a perspectiva que nós fizemos de 63 centavos, provavelmente a companhia vai pagar mais, mas nós somos muito conservadores nessa hora, justamente para a gente não errar na mão. Então, dividindo 63 centavos por 6%, a companhia teria um preço teto projetado aqui de R$ 10,05, sendo que no dia de hoje, no momento em que esse vídeo foi feito, a ação está cotada a R$ 8,41, mas ali nós vimos que já tinha subido um pouquinho, 8,44, portanto abaixo do preço teto olhando para o passado, quanto do preço teto projetado da companhia. E sem dúvida que nesse momento a companhia sinaliza uma oportunidade interessante. Dá para se colocar o olho sobre ela, principalmente se você compreender como ela funciona em termos de projeto. Esse foi, portanto, o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, o like é muito importante. Se você é novo no canal, se já circulou, a sua inscrição é um convite. Faça seu comentário, sua pergunta para como nesse vídeo a gente possa levar essas considerações ao pessoal que está inscrito no canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!